Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Silva, sou planejador financeiro e falo aqui do canal Vida Rentável. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que assombra e prejudica a vida de milhares de pessoas, que é o endividamento, que é a famosa inadimplência. Se você nunca esteve inadimplente, nunca esteve endividado, certamente você conhece alguém da tua família ou algum amigo que já esteve ou está passando por esse problema. Então, compartilhe esse vídeo com ele que eu acredito que pode ajudar bastante. Hoje eu vou trazer 11 dicas para como sair das dívidas. Então, como você se livrar desse endividamento que perturba aí o teu dia a dia, que acaba afetando em todos os outros pilares da sua vida, familiar, profissional, sua saúde. Vamos lá. Primeira dica: o banco ele não renegocia com quem paga as contas em dia. Então, por exemplo, Léo, perdi meu emprego, tive redução na renda e eu vou conversar com o banco para ver se ele consegue uma flexibilização nesse valor de parcela que eu tenho para que eu não entre em um processo de inadimplência. Dificilmente você vai conseguir. Existem dois momentos. Primeiro deles, pode ser que você tenha uma boa linha de crédito. Antes de entrar num processo de endividamento, verifica se compensa ou não. Verifica aquela taxa de juros. Outro momento, a partir do passo onde você se torna endividado, se torna inadimplente, você vai ver que as suas linhas de crédito, elas com o tempo vão sumindo. Como assim, Léo? Eu trabalhei durante muitos anos como gerente bancário e o que eu mais ouvia de clientes quando estavam inadimplente era: Léo, tenho conta aqui há 15 anos, há 20 anos, a minha vida toda, nunca precisei tomar uma linha de crédito, cara. Ou sempre paguei em dia tudo que eu contratei. Hoje, que é a situação que eu mais preciso, vocês não conseguem disponibilizar nenhuma linha de crédito, é exatamente isso que o banco faz. Ele vai retirando as linhas de crédito de acordo com que ele percebe que você vai se tornar inadimplente, ou você já está inadimplente. A segunda dica é: saiba exatamente quanto que você consegue pagar em uma renegociação. Como que eu consigo fazer isso, Léo? Entenda qual que é a sua renda líquida. Então, se você é assalariado, você não conta aquilo que você lembra que ganha. Vê quanto que é acreditado na sua conta, tirando todos os impostos, todos os encargos. Viu esse valor aqui na tua conta? Você vai tirar todos os gastos essenciais. Então, moradia, saúde, alimentação. Então, tira todos os gastos essenciais. Beleza? Você considerou. Próximo passo: elimine os gastos supérfluos. Então, tudo aquilo que não é vital para o teu dia a dia, que você pode reduzir ou pode cancelar, pelo menos enquanto você está nessa transição, está se organizando financeiramente, corte ou reduza. Vamos supor, você tem uma renda de 3 mil. Nisso, os gastos essenciais equivalem a 2 mil reais. Sobrou 1.000 reais. Desses 1.000 reais, quanto que eu consigo pagar por mês? No máximo 50% desse valor. Porque o que eu mais via, pessoas fazendo esse cálculo, porém o restante do valor, né, o valor que sobrava, essa pessoa falava: eu consigo pagar este valor, sobra 1.000 reais, eu vou fazer uma parcela de 990. Só que o primeiro imprevisto que acontece na vida dessa pessoa, ela se prejudica e volta a ficar inadimplente. Então é algo que pode prejudicar muito. Terceira dica: faça uma lista de todas as suas dívidas, classificando, em primeiro lugar, aquela dívida que tem a maior taxa de juros, e em último lugar, aquela dívida que às vezes nem juros tem. Então, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, por exemplo, cheque especial, cartão de crédito, que são normalmente as dívidas que têm maior taxa de juros. E faça uma lista, sempre priorizando pagar em primeiro essas com a maior taxa de juros. Mas por quê? Com a maior taxa de juros, elas vão impulsionar com muito mais força a famosa bola de neve. Então a sua dívida ela vai ganhar uma proporção muito maior, principalmente por causa dessas dívidas que têm a taxa de juros mais elevada. Quarta dica: não confie em tudo que o seu gerente ou a pessoa responsável pela empresa financeira fala para você. Então, quando vier com aquelas questões: nossa, essa oportunidade é a única que você vai ter aí durante o ano, o banco não está fazendo acordo, você tem que aceitar essa oportunidade, você tem que renegociar com essas condições, que muitas vezes você sabe que não vai conseguir pagar. Só que por aquela pressão psicológica, ou pelo medo que você tem, ou pela vontade que você tem aí de regularizar,
mesmo sabendo que você não vai conseguir regularizar, você acaba entrando em uma nova dívida. E você aumenta o valor aí total de que você devia para o banco. Então não confie em tudo. Tenha você as suas respostas. Tenha você os seus cálculos e quanto que você consegue pagar de verdade. Seja realista, tá bom? Quinta dica, negocie pessoalmente e de preferência nos feirões que os bancos normalmente fazem. Por quê? O banco, ele normalmente não conta mais com aquele valor que você tem. Eu vou te explicar um pouco depois isso. Não contando, nos feirões, ele fala, eu aceito receber um percentual mínimo desse contrato. Então eu já vi, como gerente bancário, muitas pessoas com dívida de 100, 120 mil reais, quitando com 800 reais, quitando com 2 mil reais à vista, sem ser a prazo, à vista. Nesses feirões, nessas condições que às vezes o banco faz, inclusive para limpar a sua base de inadimplência. Sexta dica, tente priorizar o pagamento total que você deve. Mas como assim, Léo? Por exemplo, o que nós vemos normalmente? Os bancos ou as empresas financeiras oferecendo renegociações. Vamos supor, você tem um empréstimo de 12 vezes de 800 reais, que dá 9.600. O banco chega e fala, você consegue reduzir 200 reais na sua parcela. O que você acha? Você vai olhar e falar, nossa, 200 reais me ajudaria bastante, né? Só que é o seguinte, de 12 vezes de 800, você vai para 36 vezes de 600 reais. Ou seja, de 9.600 o valor total da sua dívida, você vai para 21.600. Ou seja, a sua dívida já não é mais aquela, é muito maior. E por uma diferença de 200 reais. Sendo que, normalmente, quem não está conseguindo pagar 800 reais, por qualquer dificuldade, seja a mínima que for, também não pagará 600 reais. Então só faça a renegociação do teu contrato, o primeiro ponto, enxergando o valor total da dívida, isso a gente nunca pode esquecer. Então sempre fala, você está propondo uma renegociação, mas eu vou pagar mais de 100% do que eu devo, então não compensa. Então sempre duas coisas, o valor total do contrato, que ele não suba muito, e também o valor de parcela, sendo realista com que você consegue pagar. A dica 7, ela é, entre aspas, a continuação da dica 6. Por quê? Léo, eu não consigo o valor hoje para pagar à vista. Tudo bem. Qual que é a dica 7? Abra conta em um outro banco. Hoje existem vários bancos que não cobram tarifa. Tem o Banco Inter, tem o Nubank, dentre outros. Abra conta em um banco e vá mensalmente depositando naquele banco. Coloque no investimento e vá guardando de pouquinho em pouquinho. A cada 6 meses, bata na porta do banco que você tem a dívida e fala, eu tenho esse valor aqui para quitação total da minha dívida. O que vocês acham? E de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, vá fazendo essa proposta. Cedo ou tarde, eles vão aceitar e você vai liquidar a sua dívida de uma forma muito mais saudável, tá bom? Oitava dica, dificilmente o banco ele vai te processar ou ele vai tomar os seus bens se você ficar inadimplente. Se não estou considerando os empréstimos com garantia. Então, por exemplo, você tem empréstimo do teu carro, tem um financiamento do teu carro, normalmente vai dar busca e apreensão. Você tem um financiamento imobiliário, cerca de 4 meses, você já entra num processo aí de abertura de índice, inclusive para leilão. Então, não estou falando desses contratos que têm um bem como finalidade. Eu estou falando de contratos onde você obteve um valor financeiro na sua conta corrente. Dificilmente o banco vai te processar, para o banco não compensa o custo que ele vai ter com advogado, o custo que ele vai ter com o processo, dificilmente ele vai querer acionar você na justiça. Inclusive pela questão da marca, que vai ter uma certa exposição. O banco, até por questões legais, ele não pode tomar os seus bens por você ter ficado inadimplente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, ou do banco, ou de instituições financeiras, ou de empresas de cobrança, tem muito essa comunicação. Então, nós vamos penhorar os seus bens. Nós vamos te processar, é um contato extrajudicial. Dificilmente o banco vai partir por essas linhas. O que ele faz normalmente? Que aí nós vamos para outra dica, que é a dica 9.
Quando uma empresa de cobrança começa a te ligar, são duas situações. A primeira, o banco tem contrato com diversas empresas que, no caso, o que ela faz? Ela ganha um percentual do valor que ela conseguiu reaver com você. Então vamos supor, você tem uma dívida de 10 mil e eles ganham 20, 30, 40%, aí pode ser qualquer percentual, referente àquele valor que ela recuperou. Então você tinha uma dívida de 10 mil, ele fez um acordo, você conseguiu 6 mil e você pagou. Se essa empresa conseguiu esse recurso e ela é remunerada por isso, ela tem um percentual sobre essas dívidas. Por isso que eles insistem tanto. Segunda opção, existe a cessão de crédito. O que seria a cessão de crédito? Quando o banco ou a instituição financeira ela vende a sua dívida para uma outra empresa. Então essa empresa ela compra a sua dívida por determinado valor e ela fica responsável pela cobrança, sempre deixando um ponto de muita atenção. Quando uma empresa compra a tua dívida, ela tem que vir com as mesmas condições que foram negociadas com você no início, com o banco ou com a empresa financeira. Então, mesmo que ela compre a dívida, ela carrega as mesmas condições. Questione, solicite o contrato. Eu quero analisar qual que é o contrato que vocês têm e quais são, por exemplo, taxa de juros, prazo, dentre outras informações. E faz um comparativo, tá bom? Dica número 10. Quanto maior o tempo, menos o banco conta com o seu dinheiro. Existe um termo que é PDD, Provisão de Devedores Duvidosos. Quanto mais você demora para regularizar a sua dívida, mais o banco ele considera que aquele valor já é prejuízo. Então vamos supor, de 10 mil reais. Vai passando o tempo, o banco ele já tem de cara, isso aí já é por lei. Ele já considera um percentual daquele valor como uma provisão, que ele acha que você vai ser inadimplente. Vai passando o tempo, existe uma classificação, você vai pulando de etapa em etapa. Vamos supor, se é uma letra A. Então você está na letra A, você já tem um percentual que o banco já considera como prejuízo. Quanto maior é o tempo, você vai ultrapassando as letras. Cada letra dessa vai aumentando o percentual que o banco considera como prejuízo. Existe um momento onde o banco ele não considera mais a sua dívida como receita futura para ele. Então ele já considera como prejuízo total, 100% o teu valor. Por isso que às vezes ele vende para uma empresa, por isso que muitas vezes ele coloca a central, ele não conta mais com o seu valor. Porém, se por acaso você pagar, sabe aquela dívida que a gente tem com alguém, com algum conhecido, e que você fala, calote, não vou receber. E de repente a pessoa te manda uma mensagem e fala, ó, eu tô com o seu dinheiro aqui em mãos, e ela te paga, mesmo que você não conte mais com aquele valor, você fica extremamente feliz e aquele valor te ajuda muito. É exatamente dessa forma que acontece, tá bom? Dica 11, e que eu particularmente considero a mais importante. Uma dívida, ela não diz quem você é. Ela apenas demonstra uma fase que você está passando. Então, o que normalmente eu vejo? A pessoa, quando ela está endividada, quando ela chega num índice de endividamento muito grande, essa dívida começa a atrapalhar a saúde da pessoa, começa a atrapalhar a família que essa pessoa tem, começa a atrapalhar a parte profissional dessa pessoa. Saiba que a dívida é um ponto, que é a parte financeira, e que ela tem solução. Você consegue reorganizar isso. Porém, você vai ter muito mais força se você olhar para a tua família e agradecer que você constituiu uma bela família, você olhar para a tua saúde, se exercitar, organizar a sua alimentação, para que você tenha fôlego e energia para poder lidar com essa dívida que você tem. Você simplesmente pode fazer um novo curso gratuito ou se empenhar mais na sua empresa para tentar uma promoção, tentar aí, se você trabalha por comissão, ganhar um pouco a mais, tentando aí eliminar essa despesa, mas de forma alguma deixe que a dívida que você tem atrapalhe toda a sua vida. Porque é isso que normalmente que eu vejo, que uma dívida acaba influenciando todos os outros pilares da vida, E isso não faz muito sentido. Eu sei que é complicado, eu sei que não é fácil, só que tente não misturar. Olhe a despesa e fale, meu objetivo é liquidar ela. Eu vou procurar, por exemplo, informações como essa que eu estou agora compartilhando com vocês. Eu vou procurar, às vezes, uma empresa especializada para me ajudar a organizar minha vida financeira como a vida rentável, que é o trabalho que nós fazemos. Eu vou buscar, por exemplo, tem muito conteúdo
na internet de como sair das dívidas, muito conteúdo bom, muito conteúdo legal. Então saiba que você não está sozinho. Tem um ponto que às vezes você fica com vergonha de conversar com a sua família, que você não está numa situação muito favorável financeiramente, e isso acaba, por ter esse sentimento, acaba se tornando uma bola de neve. Então converse com a sua família, que muitas vezes o apoio deles vai te ajudar a ser muito mais forte e conseguir se livrar dessas dívidas que você tem, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui da Vida Rentável, espero que tenha ajudado você a ter uma luz aí referente a como se organizar, como sair das dívidas. Qualquer dúvida que você tenha, pode também entrar em contato conosco na Vida Rentável, que nós teremos o maior prazer em te ajudar. Não esqueça de clicar no sininho se você não está inscrito, se inscrever no nosso canal e que possamos ter uma vida realmente rentável. Um abraço!